Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Autorizo o nobre secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, público presente, telespectadores, caros colegas vereadores e vereadoras. Vereador Alberto Lopes, vereador Buguinha, Dimas, presente. Euci, Presente. João Paulo presente, Zé de Horácio, Presente. Juvenal, Presente. Luísa, Rebeca, Presente. vereador Heré, vereador Tim, presente. Havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os nobres vereadores para assinar a relação de presença. Viremos nesse momento o expediente do dia. Ata da reunião ordinária 23/2025, realizada 15/9, às 18h30. No dia 15 de setembro de 2025, às 18h30, no plenário, o vereador Zé Carlos Nascimento realizou-se a reunião ordinária, da qual lavou a ata em cumprimento do regimento interno da Casa, senhor presidente, invocando em nome de Deus, seguindo a oração do Pai Nosso, prosseguiu, convidando os vereadores Alberto dos Santos e Euci para comporem a mesa, como secretário e vice-presidente, respectivamente. Em seguida, autorizou o secretário a realizar a chamada dos presentes, constatando e registrando a presença dos vereadores Alberto, Buguinha, Dimas, Euci, Luísa, Wellington Fernandes, Wellington Augusto, vereadores ausentes, João Paulo, Zé de Horácio, Juvenal e Rebeca. Os mesmos justificaram sua ausência na falta abonada. Confirmando o quórum regimental, o presidente declarou aberta a reunião. O secretário iniciou com a apresentação do expediente do dia. Projeto de lei que altera a Lei Municipal 1627, de 28 de junho de 2013, para explicitar a finalidade da regularização do imóvel onde funciona a Escola Estadual da Vila Florentina e a construção da quadra poliesportiva, de autoria do Executivo Municipal. Indicação 128 de 2025 indica ao Poder Executivo necessidade de colocar lâmpadas nos abajures localizados na entrada da cidade que se encontram sem iluminação. Indicação 129, onde indicou a necessidade de colocar bancos com coberturas ao lado do Hospital Municipal. Indicação de autoria da vereadora Luísa. Para votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 1 de 2025, onde altera a redação dos incisos 5º e 6º do artigo 115 da Lei Orgânica no município de Itacarambi, para adequar o percentual destinado às emendas impositivas, conforme o artigo 166, inciso 9 da Constituição da República Federativa do Brasil. Proposta aprovada em segunda votação por unanimidade. Indicação 127, onde indicou a necessidade de reforma do quiosque do Clube Municipal, de autoria dos vereadores Wellington Fernandes e Wellington Augusto. Indicação aprovada em primeira e única votação por unanimidade. Projeto de Lei CM 19/2025, onde dispõe sobre o programa Câmara Fiscaliza,
que convoca periodicamente os secretários municipais e superintendente do IPREM para prestar informações perante a Câmara e dar outras providências. De autoria dos vereadores Buguinha, João Paulo, Rebeca. Projeto aprovado com a seguinte votação. Votos a favor, vereadores Alberto, Dimas, Luísa. Votos contrários, vereadores Elci, Wellington Fernandes, Wellington Augusto. Voto de desempate, vereador Bruno Thiago. Projeto de lei CM 17/2025, onde institui a equipe de curativos para atendimento e tratamento de feridas no âmbito do município de Tacarambi. Então, dando seguimento, ata para correção, projeto de lei CM 17/2025, onde institui a equipe de curativos para atendimento e tratamento de feridas no âmbito do município de Tacarambi e dá outras providências. De autoria da vereadora Luísa, projeto com aprovação unânime em segunda votação. Ofício 15/2025, plan fim em resposta ao ofício 163/2025. Gabinete CM, da Secretaria de Planejamento e Finanças. Em seguida, foi convidada a munícipe Múria Alexandre para falar sobre a escrituração dos lotes a serem feitas através do Instituto Terra Brasil. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente dos termos regimentais encerrou a presente reunião. Do que para constar, lavrou essa ata, que após a aprovação será assinada pelo plenário Zé Carlos Nascimento, 15 de setembro de 2025. A ata tem uma pequena correção para fazer. E fica para a próxima, viu, Zelma? Para colher a assinatura dos vereadores. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de resolução número 15/2025. De autoria do vereador Buguinha, vereadora Rebeca, vereador João Paulo, secretário. Projeto de resolução número 15/2025, onde, no uso das suas atribuições legais, considerando disposto do artigo 50, inciso 1, artigo 60, inciso 2, do Regimento Interno e Previsão Legal, resolve, artigo 1º, criar comissão temporária com a finalidade de acompanhar, estudar e propor medidas para efetiva aplicação do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores municipais de Tacarambi. Artigo 2º, conforme nomeação do presidente aprovada pelos membros da Câmara, ficam designados os seguintes vereadores para comporem a comissão: presidente, vereador João Paulo Campos; vice-presidente, vereadora Luísa; e relator, Wellington Fernandes. Artigo 3º, a comissão terá o prazo de duração necessário para concluir os trabalhos e diligências, devendo apresentar o relatório conclusivo ao final, extinguindo-se quando atingida a sua finalidade. Artigo 4º, a comissão deverá observar os procedimentos previstos no regimento interno acerca do trabalho da comissão. Artigo 5º, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, 15 de setembro de 2025, para apresentação nessa data do dia 22 de setembro, votação a ser concluída.
Projeto de resolução, a resolução que foi constituída a comissão para tratar sobre o plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos do município de Itacarambi. Projeto de resolução apresentado e seguirá para votação na próxima reunião. Pelo prosseguimento, secretário. Senhor presidente, agradeço imensamente pela iniciativa e pela indicação na presidência dessa comissão. Comprometo aos servidores, junto aos servidores também como servidor, lutar diariamente, noturnamente, para que esse plano de cargos e carreiras seja realmente seguido, porque é uma lei e uma luta de muito tempo e que infelizmente esse plano de carreira estacionou novamente. Não é de hoje, não quero aqui culpar e nem acusar a administração anterior nem a administração atual, mas sim criar um mecanismo, como todos aqui, acredito que todos os 11 vereadores também têm esse interesse, porque o servidor bem cuidado é a população bem cuidada, podem ter certeza. Então, como presidente dessa comissão, vamos sim arrumar mecanismos para que seja de direito e de lei já estabelecida há algum tempo, que seja seguido esse plano de cargos e carreiras. Obrigado. Indicação número 130 de 2025, do vereador Alberto Lopes, onde indica a necessidade da implantação de um poste com luminária em frente à Casa de Velório Municipal, visando melhorar a iluminação pública e oferecer maior segurança e conforto aos munícipes que utilizam o local. Justificativa: a ausência de iluminação adequada compromete a segurança e dificulta a circulação no período noturno. A implantação do poste com luminária proporcionará mais tranquilidade, segurança e dignidade às famílias. Vereador Alberto Lopes. Projeto de lei número 8 de 2025 para apresentação. Proposta orçamentária. Senhores vereadores, senhor presidente, tenho a honra de submeter a elevada apreciação dessa egrega Câmara Municipal. Projeto de lei orçamentário anual para exercício financeiro de 2026, elaborado em estrita observância ao disposto na Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas demais normas aplicáveis. A proposta orçamentária foi estruturada com consonância com o Plano Plurianual 2026-2029 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, contemplando as prioridades definidas pela administração municipal com vistas a assegurar o equilíbrio fiscal, a continuidade das políticas públicas e o atendimento das demandas da população de Itacarambi. O orçamento ora encaminhado estima a receita e fixa a despesa do município de Itacarambi para o exercício de 2026, observando-se a compatibilidade entre as metas fiscais, as diretrizes de responsabilidade na gestão dos recursos públicos e a necessidade de garantir investimentos em áreas estratégicas como saúde e educação, assistência social, infraestrutura urbana e rural, além de ações voltadas ao desenvolvimento econômico e social. Assim, confiantes na colaboração dessa casa, submetemos o presente projeto de lei, certos de que sua aprovação representará significativo avanço na consolidação das políticas públicas voltadas ao bem-estar da coletividade. Renovo por oportunos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Azevedo, prefeito municipal, 10 de setembro de 2025. Planilhas e anexos aqui para quem tiver interesse. Segmento: estima a receita e fixa a despesa do município de Itacarambi para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. O povo do município de Itacarambi, por meio de seus representantes legais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Itacarambi para exercício financeiro de 2026, compreendendo os orçamentos
fiscal e de seguridade social referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos de entidades da administração direta e indireta. Nos termos do artigo 165, inciso 5º da Constituição da República, estima a receita em R$ 126.697.000. Repito, R$ 126.697.000 e fixa a despesa em igual valor. Artigo 2º, a receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos na legislação em vigor de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos. Aqui exemplificando os anexos. Artigo 3º, a despesa do município da Carambi será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos. Despesa por funções do governo. Aqui as tabelas e as planilhas para quem tiver interesse. Artigo 4º, durante a execução orçamentária do exercício financeiro 2026, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares. As dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 30% da receita orçamentária prevista, podendo, para tanto, utilizar-se dos seguintes recursos: anulação parcial ou total de dotações, conforme dispõe o artigo 4.3, inciso 3º, da Lei Federal 4.320/64. Inciso 2º, o excesso de arrecadação é efetivamente realizado na forma do artigo 43, inciso 2, e 3º da Lei Federal número 4.320 de 1964. Inciso 3º, superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior apurado por fontes de recursos em conformidade com o quadro disponibilidade por destinação de recursos, DDR, apurado no balanço patrimonial do exercício de 2025, conforme dispõe o artigo 4.3, inciso 1 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 4º, o excesso de arrecadação apurado nas operações de crédito autorizadas conforme disposto no artigo 43, inciso 4, da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 5º, a reserva de contingência nos termos da Lei 4.320/64. Artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central e pela legislação em vigor. Artigo 6º, essa lei entra em vigor a 1º de janeiro de 2026. Paulo Azevedo, prefeito municipal. Orçamento apresentado, de acordo com o regimento, nós temos que estar realizando audiência pública para estar tratando do orçamento. Então fica à disposição os vereadores que tiverem interesse. A cópia vai estar disponível na secretaria junto com a servidora Marli. O orçamento, o valor do orçamento de acordo com o artigo 1º. O orçamento está estimado em R$ 126.697.000 para o ano de 2026, onde também tem a previsão de suplementação, já autorizado por essa casa, o valor de 30%, onde a atual gestão vai ter aí disponível, de acordo com o orçamento aprovado, 38 milhões para fazer a suplementação dentro do orçamento. Esperamos que o orçamento esteja bem embasado para justamente estar evitando a questão da suplementação adicional em relação ao orçamento. Então, pelo prosseguimento, secretário. Projeto de lei número 9, 2025, do Plano Plurianual. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos a essa egrégia casa o projeto de lei que institui o Plano Plurianual do município para o quadriênio 2026
a 2029. Diante da relevância da função do planejamento, Constituição Federal de 88, em seu artigo 165, institui o Plano Plurianual, PPA, que estabelece diretrizes, objetivos e metas de médio prazo, que orienta a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, a Lei Orçamentária Anual, LOA, e a administração pública durante um período de 4 anos. O PPA é o principal instrumento de planejamento público no Brasil, e em seus 3 níveis de governo, tendo como função orientar a gestão pública, buscando atender às demandas da sociedade. Seu papel é estratégico e busca refletir as aspirações sociais, por meio de vinculação de resultados estratégicos ao orçamento, garantindo a materialização das entregas que levem aos resultados pretendidos e assim transformem a realidade da população. O PPA 2026 a 2029 foi elaborado em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e promoção da cidadania. A elaboração do PPA 2026 a 2029 consolidou os objetivos do plano do governo, escolhido democraticamente pela população, o planejamento estadual e federal e as oportunidades que as ações do Estado e da União podem criar para o município. Dessa forma, apresenta-se o presente projeto aos nobres edis, para análise e apreciação do Plano Plurianual 2026-29, que está composto com todos os quadros demonstrativos da receita e despesa, com quantificação física e financeira das metas. Junto ao poder da lei do Plano Plurianual, estamos encaminhando ainda o anexo de metas e prioridades da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. Uma vez que, quando a elaboração da LDO, o Plano Plurianual ainda estava sendo elaborado, ao finalizarmos essa mensagem, reiteramos ao senhor presidente e aos demais membros os mais profundos e sinceros votos de respeito e consideração. Atenciosamente, 10 de setembro, Paulo Azevedo, prefeito municipal. Projeto de lei, dando seguimento, onde dispõe sobre o Plano Plurianual, artigo 1º. Essa lei institui o Plano Plurianual do município da Canambi, para o quadriênio 26-29, em cumprimento ao disposto artigo 165. Inciso 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período da agenda transversal, diretrizes, programas de governo, seus respectivos objetivos, indicadores e ações governamentais com suas metas. Artigo 2º. Para efeito dessa lei, entende-se por: inciso 1. Diretrizes definem os macros objetivos da administração, com o objetivo de subsidiar a definição da orientação estratégica do governo. Inciso 2. Programa ou instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando a solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. Inciso 3º, programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade. Inciso 4º, programa de apoio administrativo, é aquele que reúne ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos. Inciso 5º, operações especiais. É que o programa de cunho orçamentário que engloba ações de natureza financeira não associáveis aos programas finalísticos ou aos programas de apoio administrativo. Inciso 6º, ação, onde o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa. 7º, produto, bem ou serviço que resulta da ação destinada ao público-alvo. 8º, meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinação horizonte temporal, expressa na unidade da medida adotada. 9º, agenda transversal, é o conjunto de atributos que encaminha problemas complexos de políticas públicas, podendo contemplar aquelas focalizadas em públicos-alvo ou temas específicos que necessitem de uma abordagem multidimensional integrada por parte do Estado para serem encaminhados
de maneira eficaz e efetiva. Artigo 3º, são agendas transversais do PPA 26 a 29. Inciso 1, crianças e adolescentes. 2, meio ambiente, onde o parágrafo único, até 120 dias após a data da publicação dessa lei, o Poder Executivo divulgará em sítio eletrônico oficial as agendas transversais completas com as entregas planejadas. Artigo 4º, integram a presente lei do Plano Plurianual anexos contendo as previsões de arrecadação, diretrizes, despesas por função e subfunção, programas, objetivos, metas e ações governamentais para o quadriênio 26-29. Artigo 5º, os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites a programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. Artigo 6º. A exclusão ou alteração de programas constantes dessa lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei específico ou de revisão geral. Inciso 1º do artigo 6º, a proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo, 1. Diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida. 2. Identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do plano plurianual. Inciso 2º, considera-se alteração de programa. 1. Adequação de denominação dos objetivos, dos indicadores e do público-alvo. 2. Inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias. Inciso 3º, ainda do artigo 6º, as alterações do plano plurianual deverão ser a mesma formatação e conter todos os elementos presentes no anexo dessa lei. Artigo 7º, fica o Poder Executivo autorizado a antecipar o cumprimento ou quantitativo de metas, desde que já tenha cumprido todos os programas previstos para o exercício de execução e desde que as disponibilidades orçamentárias e financeiras sejam suficientes. Artigo 8º, as prioridades de execução das metas para cada exercício serão estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único do artigo 8º, em cumprimento ao disposto do artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, excepcionalmente para o exercício financeiro de 2026, as metas e prioridades da administração pública municipal relativa ao exercício financeiro de 2026 são previstas no anexo 9º dessa lei. Artigo 9º, quando da elaboração das propostas orçamentárias do exercício 27 a 29, o Poder Executivo deverá encaminhar o projeto de lei de revisão geral do plano plurianual para compatibilizá-lo com a proposta orçamentária elaborada e com os anseios da população municipal. Artigo 10. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. 10 de setembro de 2026, Paulo Azevedo, prefeito municipal. Presidente, vai votar isso aí hoje já? Vai votar hoje? Isso. Vai votar hoje? Pessoal, o projeto número 1/2025, que altera a lei orgânica municipal em relação às emendas impositivas, ele vai ter que ser submetido à votação novamente, porque precisa de 2/3 dos votos. Então, nós temos que ter 8 vereadores votantes. Não pode ser maioria simples. Então, estou retirando ele novamente, porque provedor de voto aqui nós só temos 7. Então, tinha retirado para a próxima reunião, pelo prosseguimento, secretário. Indicação 128 e 129.
Indicação 128 e 129 da vereadora Luísa, onde indica a necessidade de colocar lâmpadas nos abajures localizados na entrada da cidade que se encontram sem iluminação. Justificativa, onde visa atender a demanda da população que sofre com falta de iluminação pública adequada na entrada da cidade, que aumenta os riscos de acidentes, segurança e dificulta o tráfego noturno. A adoção dessa medida trará mais tranquilidade, segurança e bem-estar aos moradores. 10 de setembro de 2025. Indicação 129, onde indica a necessidade de colocar bancos com cobertura ao lado do hospital. Justificativa, onde visa atender às necessidades da população que frequentemente aguarda o carro da saúde para Montes Claros e outras cidades vizinhas. A instalação de banco com cobertura proporcionará conforto, dignidade e proteção climática às pessoas, melhorando a estrutura de acolhimento local. Indicação para votação, 128 a 129. Vereadores que forem a favor, permaneça do jeito que estão. Vereador que for contra, se manifeste. Indicações aprovadas. Pelo prosseguimento, secretário. Ofício, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Comunidade Católica de São Francisco de Assis. A Câmara Municipal, a Comunidade Católica São Francisco de Assis, vem por meio deste convidar-lhes para participar dos tradicionais festejos em honra à memória e exemplo de nosso padroeiro. Teremos momentos de oração que acontecerão em nossa capela todos os dias nesse município. Período com a celebração da novena e Santa Missa, apresentação cultural, leilões, barraquinhas, comidas típicas. Iniciará dia 25 de setembro e se estenderá até dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. A presença dos senhores será muito bem-vinda e estreitará ainda mais nossos laços enquanto irmãos de fé e em comunidade. Atenciosamente, Conselho Comunitário São Francisco de Assis, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Precisa aqui? Requerimento. Uma coisa, senhor presidente? Pessoal, aqui é o pedido aqui da Comunidade Católica São Francisco, que solicitam o apoio dos vereadores. Tem algumas pessoas ali responsáveis, vereadores que sentirem o desejo de estar fazendo, ajudando, apoiando. Os festejos acontecerão dia 25 de setembro e estenderá até dia 4 de outubro. Então, os vereadores que se encontram para o apoio, as meninas se encontram ali. Pelo prosseguimento, secretário. Requerimento de comissão número 17069 de 2025, da Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que subscreve vem a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a situação da segurança pública do município de Tacarambi, diante do crescimento expressivo da criminalidade naquela localidade, com aumento de ocorrências de roubos à mão armada, furtos, homicídios e tráfico de drogas. Ressalto que recebi em meu gabinete representação formal da Câmara, subscrita pelos vereadores Alberto Lopes, vereador Tim e Elci, relatando a gravidade do cenário, especialmente na Rua Bonfim, e solicitando providências imediatas. A situação tem gerado temor entre os moradores, inclusive com relato de disparos de arma de fogo em áreas centrais da cidade, além de prejudicar a atuação do serviço público. Diante da gravidade dos fatos, faz-se necessária a realização da audiência a fim de discutir medidas urgentes e efetivas que garantam maior segurança à população local. Sala das Comissões, 14 de setembro de 2025. Deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Presidente da comissão, vereador Tim, deseja fazer uso da palavra? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite, pessoal que nos assiste pela rede Facebook e todo mundo aqui presente na Casa do Povo. É só falar que esperar ver a data que
o presidente da Comissão de Segurança, o deputado Rodrigo, puder vir em Itacarambi, para a gente estar marcando a audiência pública. É só isso, presidente. Muito obrigado. Mesmo sentido. Tem outro ofício aqui também? Acho que é a mesma finalidade. Requerimento número 17068, 2025. Da Comissão de Segurança Pública também, o deputado que subscreve vem requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º do Regimento Interno, que seja encaminhado ao comandante da 11ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências para intensificar a atuação das forças policiais do município de Itacarambi, com especial atenção para a Rua Bonfim, onde a concentração de pessoas durante a noite, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e tráfico de drogas têm se tornado constantes, já sendo ocorrido, inclusive, disparo de arma de fogo no local. Tal situação tem provocado insegurança generalizada entre os moradores e até mesmo entre servidores públicos responsáveis pela limpeza urbana, que se sentem receosos em desempenhar suas funções na área. Cumpre destacar que recebi em meu gabinete dos vereadores Alberto, Elci, vereador Tim, membros da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, que apresentaram formalmente essas demandas e relataram a gravidade da situação vivenciada pela população local. Diante da vasta extensão da área rural do município, os vereadores destacam ainda a necessidade de destinação de uma patrulha rural da Polícia Militar, de modo a assegurar maior cobertura territorial e coibir práticas criminosas no campo, garantindo proteção aos moradores e trabalhadores rurais. Assim, solicita-se a adoção de medidas imediatas para ampliar a presença policial em Itacarambi, reforçando o policiamento ostensivo, garantindo a ordem pública e devolvendo à comunidade a tranquilidade necessária para o convívio social. Diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Sala de Comissões da Assembleia Legislativa, 14 de setembro de 2025, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. A matéria está pelo fim. Quero aqui ressaltar que nessa semana passada, tivemos a licitação da empresa onde vai estar efetuando, realizando o serviço da implantação das câmaras, questão de equipamento de som e no recinto da Câmara. Também tivemos a licitação da empresa que vai estar realizando o projeto do segundo pavimento da Câmara. Então, essa semana deve homologar o processo, né, doutora? Para estar realizando o projeto do segundo pavimento da Câmara. Também hoje tivemos o deferimento da CEMIG para estar trocando o disjuntor da Câmara de 63 para 125 bifásico, para ver se melhora um pouco a questão da energia aqui do plenário da Câmara e do prédio como um todo. Esse final de semana também tive na comunidade Vila Florentina, onde nós tivemos com o deputado Arles Santiago, entregando uma patrulha com carreta e trator para atender a Associação dos Pequenos Produtores Rurais daquela comunidade. E também aqui solicitado o secretário de Obras providências em relação às nossas estradas rurais. Acredito que se não tiver esse recapeamento aí com material, só o patrulhamento não vai resolver. Principalmente essas estradas onde tem um fluxo maior, igual a estrada ali da Balsa, a estrada ali que liga Jaíba, Vila Florentina, assentamentos e outras comunidades. Eu acho que é importante nesse momento, que está aproximando o período chuvoso, para a gente estar resolvendo essa questão aí dessa manutenção dessas estradas nas comunidades rurais do nosso município. Eu estive lá com o secretário, a gente vê que a demanda lá não é fácil, principalmente a questão do maquinário, mas a gente entende que a responsabilidade e essa manutenção das estradas é muito importante para o fluxo dos nossos produtores rurais que precisam se deslocar nessas estradas diariamente. Algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Vereador Juvenal. Presidente Bruno Tiago Farias Fernandes, vereadores, população presente no plenário Zé Carlos Nascimento, todas as pessoas que nos assistem pela rede social, boa noite. Senhor presidente, já que já chegou o PPA para nós votar aí, né? O PPA é um instrumento, que é o plano plurianual. Ele é um instrumento de planejamento de médio prazo do governo, que estabelece todas as diretrizes, né, com objetivos e metas para um período de 4 anos. E o PPA também serve de base para a elaboração da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e também da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então a gente devia aproveitar, senhor presidente, que a gente está falando de segurança pública, o líder do governo está aqui, a gente prevê no orçamento, eu vi que o orçamento aqui, ele cresceu, ele foi de 2025, 111 milhões. 2026, a previsão do orçamento para 2026, eu fiz até os cálculos aqui, a previsão do orçamento para 2023, 126 milhões 697 mil reais. Então vai ter um crescimento aí de 15 milhões 697 mil. A previsão. Não quer dizer que o dinheiro vai chegar os 126 milhões 697 mil. Eu só sei que a previsão está dando 15 milhões 697 mil reais a mais. Por que nós não prevê no orçamento o guarda municipal? Não adianta que a Polícia Militar de Itacarambi não vai dar conta dessa cidade. Nós temos hoje uma cidade que, dentro da cidade aqui, em torno de 14, 15 mil habitantes. Mais a zona rural. Viu, presidente? Por que nós não prevê, igual o senhor fez a previsão? Porque eu estou falando aqui, talvez o senhor não viu, o orçamento vai crescer, a previsão de 15 milhões 697 mil. Por que nós não fazemos a previsão de nós criar em nosso município o policial municipal, que não vai ser mais guarda municipal, armado. Ele não vai ter poder de prender, mas ele tem poder de fazer uma parceria com a Polícia Militar para resolver vários problemas do nosso município. Agora, recentemente, teve um roubo aí, ó. Aonde é que foi o roubo? Na Farmácia Divina. Em plena, o cara chegou armado, chegou lá e o dinheiro tinha no caixa, ele levou tudo. Será se nós não tivéssemos o guarda municipal fazendo as rondas, será que ele tinha essa facilidade dele roubar no nosso município? Não teria. É porque a Polícia Militar, o atendimento dela é ostensivo, eles não têm condições de dar atendimento a toda a população. Você vê que você chama muitas vezes a polícia e não chega, não é porque eles não querem, é porque não tem pessoal. Eu acho que com a criação do nosso guarda municipal, fazendo a previsão no concurso público que vai vir aí, eu acho que nós teríamos mais segurança para o nosso povo. Inclusive, fala da Rua Bonfim. Um guarda municipal lá passando lá toda hora, talvez as coisas também resolvia. Então, eu acho que é uma coisa muito importante que nós temos que lutar para a população. É nesse concurso público que está prevendo aí, no orçamento, fazer a previsão, igual o senhor já fez, presidente, da criação do guarda municipal de Itacarambi. Porque Juvenília é a metade de Itacarambi, lá tem um guarda municipal, e lá não tem tanto índice de tanta criminalidade, tráfico de droga, prostituição infantil. Você não vê. Por quê? Porque tem segurança pública, que vai o quê? Ajudar a comunidade. Então, senhor presidente, o que eu peço ao senhor é isso aí, para ver se a gente pode fazer essa previsão, chamar o executivo, conversar, negociar, para a gente ter esse corpo de guarda, de policial militar armado, para dar assistência ao povo de Itacarambi. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José de Horácio. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar nossos vereadores, cumprimentar aqui nossa amiga Dora, a mãe de Laércia aqui presente, o pessoal do Facebook que nos acompanha aí. Senhor presidente, é louvável o que o Juvenal está falando. Realmente, a segurança pública nossa, ela deixa a desejar, nem só em Itacarambi, é o país inteiro hoje. Você vê a dificuldade que nós estamos tendo. Mas nós vamos olhar o orçamento, temos que olhar a condição
a condição do gasto pessoal, porque vai dar um pulo lá em cima. Então é um caso a estudar. E realmente o município está precisando. Se vier e nós formalizar um grupo forte e colocar no orçamento e achar uma brecha, seria bem-vindo. Mas hoje eu quero deixar aqui um comentário e aqui uma justificativa que Itacarambi precisa ser esclarecido. Falar de gestão anterior fica muito complicado, porque falar de passado você não almeja um futuro bom. Mas essa questão do buracão deixa a gente meio assim, com a pulga atrás da orelha. Nós gastamos mais de 1,5 milhão de retirada de entulho que estava ali há muitos anos, de lixo hospitalar. Então, ficou muito explícito que na campanha política usaram o mecanismo para facilitar as coisas. Gastaram-se mais de R$1 milhão. Isso eu estou com as provas na mão. Então, gente, você imagina R$1 milhão aplicado ali em benfeitoria, como seria? Imagina quantas casas a gente construía. Então a gente olha ali no buracão, não vê nada e vê que gastou mais de 1,5 milhão. Fica a dúvida aí, hoje eu estou com os documentos que eu solicitei, está em mãos. Mas eu vou tomar algumas atitudes referentes a isso, não aqui falar muito de passado, mas além desse gasto no buracão, houve mais um gasto que, por mim, eu acho que por muita gente vai ficar surpreso. Houve uma multa do meio ambiente de mais de R$200 mil. E foi pago no último dia de administração da senhora prefeita Nívia Maria, juntamente com o pessoal. Então, gente, eu gostaria que esse valor da multa, que eu acho que foi pago com dinheiro público, e nós vamos investigar isso direito, eu vou tomar parte dessa questão, é uma questão mais individualista, porque esses R$200 e poucos mil gastos, ele deveria ter sido uma multa no CPF da prefeita, no dela, do marido dela, que é o secretário. Eles teriam que ter pago, não o município. Então, assim, ficou muito, muito a desejar. Então, eu vou aprofundar nisso, viu, senhor presidente? É só uma parte que me cabe. Esse pessoal aí que eu falei, que eu citei o nome, ele e a doutora Nívia, eles são pessoas que estão aí hoje em Itacarambi. Está aqui ainda. Eles têm que dar uma explicação. Então, acho que eu vou buscar isso aqui, porque é um dinheiro público, eu acho. Vou buscar mais, aprofundar mais nessa questão da multa. 200 e poucos mil pago, se não me engano, está ali, eu vou conferir direito, mas foi pago pelo município. E essa multa ela tem que ser pessoal, porque ela correu o risco. Ela perfurou ali no buracão um lixo hospitalar e deu direcionamento para ele em uma situação inexplicável. Então ela tem que ir, no mínimo, vai ter que ir no Ministério Público explicar, o meio ambiente explicar, e talvez tenha que devolver, né? Se ela fez isso assumindo o risco, que devolve para os cofres públicos. Então eu acho que eu vou buscar isso com mais intensidade para que nós possamos voltar aqui e dar uma resposta à nossa população. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço e boa noite a todos. Com a palavra, o líder da oposição, Juvenal. Tá ligado não, né? Aqui, eu queria indagar aqui o líder do governo, assim, para poder um projeto acontecer, se o governo anterior tinha um projeto, ele tinha que tirar aqueles resíduos lá, né? Não tem jeito. Porque não tinha como construir uma obra daquela se não fosse retirar esse material
que veio tudo que o ex-prefeito Zé de Paula colocou ali. Tem que tirar. Agora, não tinha a legislação, ele não, você olhou aí se tinha liberação para eles fazer esse trabalho lá? Porque é assim que eu falo. Porque se não tivesse a liberação do órgão, eles nem poderiam tirar aqueles resíduos dali. E também saber assim, o que foi o prazo? É porque o prazo foi vencido? O prazo que deu para tirar? Porque eu fiquei sem entender. Assim, a multa veio, por que a multa veio? Hoje, Penal, para ser sério, nenhum projeto existe. Não tem um direcionamento. Foi solicitado, não tem nenhum projeto. Foi feito aleatório. E a multa é do meio ambiente. Agora, a justificativa da multa nós vamos buscar no meio ambiente. Eu sei que ultrapassa os 200 mil. E nós vamos aprofundar. Se você quiser fazer parte dessa comissão para a gente fazer uma avaliação, seria bem-vindo, porque a gente vai fazer uma análise para que a gente possa dar uma resposta à população. Gente, lá quer dizer que não tinha projeto para poder executar, tirar os resíduos de lá. Não tinha autorização prévia do meio ambiente para que eles tirassem aquele material de lá. Com certeza não tinha, porque se tivesse não teria tomado a multa. Então, assim, o destino do lixo hospitalar causou a multa. Mas falar para o senhor assim, mas a parte do recurso não poderia ser liberado, não? O recurso para poder tirar os resíduos. Gastou-se 1.500.000 de recurso próprio para fazer uma obra que ainda nós não encontramos nem o projeto. Vamos aguardar então, né? Pra gente... Exato. Acho que é um assunto importante a ser discutido aqui, principalmente nessa questão de projeto, porque o engenheiro é o mesmo Sérgio Renato. Acho que são coisas que a gente tem que tratar, a gente tem que conversar e principalmente ver o sentido dessa questão, dessa denúncia, porque na época tinha os engenheiros responsáveis ambientais e agrônomos na época. Eu acho que, de fato, se vê essa multa, a gente tem que saber qual foi o objetivo dela e a finalidade dessa multa. Mas eu acredito que o grande teor dessa discussão, Zé, eu acho que é importante a gente também ver com o prefeito se tem intenção de dar continuidade no projeto, porque, de fato, é uma obra de grande relevância para o nosso município. Queira ou não queira, hoje o município tem um local ideal para fazer o escoamento dessa água, principalmente para evitar aqueles tipos de inundação que tinha ali frequentemente nesse período chuvoso. Eu acredito que a gente tem que trabalhar nesse sentido, buscar essas informações para, de fato, a gente ter uma discussão mais plausível aqui na Casa Legislativa. Vereador João Paulo, com a palavra. Quero agradecer aí, senhor presidente, desculpa não ter falado antes, ao deputado Pinheirinho e ao deputado Alex Santiago também, sempre presente, ajudando o município por mais essa aquisição para a nossa querida comunidade da Vila Florentina. Parabenizo aí aos deputados Pinheirinho e Alex Santiago por mais essa força e que tragam mais recursos ainda para a nossa cidade. Quero também parabenizar e agradecer ao deputado Ricardo Campos, um jovem, um combatente, guerreiro, que está ajudando muito o nosso município através de diversas intercessões, diversos recursos. Ao deputado Ricardo Campos, agradecemos também ao deputado Ricardo Campos por essas intercessões e que tragam mais e mais recursos para nós aí. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião e convido todos para a próxima.